Para mim, chega. Não quero ficar com um homem pobre, disse ela, e foi embora batendo a porta sem olhar para trás. Naquele momento, Caio não disse uma palavra. Ficou parado no meio do quarto pequeno, com o ventilador barulhento girando ao fundo e o cheiro de fritura vindo da janela aberta. Ele não sabia ainda que aquela porta batida seria o último ato de uma mulher que em poucos meses daria tudo para poder abri-la de novo. Mas isso ainda estava por vir. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias surpreendentes como essa. Caio havia chegado ao Rio de Janeiro há pouco mais de 4 meses. Vinha de Alegre, cidade do interior do Espírito Santo, com uma mochila nas costas, um par de tênis gasto nas solas e um endereço escrito à mão num pedaço de papel dobrado dentro da carteira. Quando o ônibus atravessou a serra e a cidade foi surgindo lá embaixo, com aquela mistura de morro, asfalto e mar ao fundo, ele sentiu alguma coisa no peito que não soube nomear direito. Não era alegria. Era mais parecido com aquele tipo de coragem que aparece quando a pessoa não tem outra saída. Ele foi morar num quarto alugado em Madureira, nos fundos de um sobrado velho, com banheiro compartilhado e janela que não vedava direito. Achou emprego numa loja de material de construção a poucas ruas dali, organizando prateleiras e descarregando mercadoria. O salário mal dava, mas pagava o aluguel e ainda sobrava um pouco para mandar para a mãe que havia ficado em Alegre, cuidando dos netos pequenos. Caio não reclamava. Havia aprendido desde cedo que reclamar não mudava nada. Foi numa festa de aniversário, num bar do bairro, que ele conheceu Simone. Ela era de Madureira mesmo. Trabalhava como recepcionista numa clínica odontológica e tinha um jeito de entrar num ambiente que fazia as conversas ao redor pausarem por um segundo. Cabelos compridos, sorriso fácil, roupa sempre arrumada, mesmo nos dias comuns. Caio estava num canto com um copo de refrigerante quando ela veio pegar algo na mesma mesa. E a conversa começou por acaso. Daquele jeito que as coisas às vezes começam quando ninguém está planejando nada. Ela perguntou de onde ele era. Ele contou. Ela achou graça do sotaque e disse que achava bonito. Ele ficou sem jeito por um momento, mas aquilo foi suficiente para que os dois ficassem conversando até a festa esvaziar. Nos meses seguintes, eles começaram a se ver com frequência. Caio gostava dela. Havia nela uma energia que ele não conhecia, uma vontade de viver que parecia maior do que o bairro onde ela havia crescido. Mas havia também uma inquietação que ele foi percebendo aos poucos, como quem vai enxergando uma rachadura que estava lá desde o começo, mas que a gente só vê depois que ela abre. Ela falava sobre amigas que tinham namorados com carro, sobre um apartamento que uma conhecida havia alugado perto da praia. Dizia essas coisas de passagem, como se fossem só observações, mas Caio ouvia e sentia o peso por baixo de cada uma delas. Ela queria mais. E o mais que ela queria não era algo que ele pudesse oferecer naquele momento. O que Simone não sabia e o que Caio ainda não havia contado a ninguém, além da mãe e de um advogado chamado Fábio, era o verdadeiro motivo pelo qual ele havia deixado o Espírito Santo. Seu tio Armando havia morrido 6 meses antes. Era irmão do pai de Caio, solteiro, sem filhos, e havia passado a vida inteira construindo um patrimônio em silêncio. Morava numa fazenda nos arredores de Cachoeiro de Itapemirim, raramente aparecia nas reuniões de família, e quando aparecia, falava pouco. Mas quando o advogado entrou em contato, o que ele tinha a dizer mudou tudo. Armando havia deixado um testamento, e nesse testamento, o único herdeiro era Caio. Havia a fazenda, um galpão comercial em Vitória, uma poupança acumulada por mais de 30 anos e uma série de aplicações que levaram várias reuniões para o advogado conseguir explicar com clareza. O processo de inventário levaria tempo. Havia documentação, prazos legais, burocracia que não tinha atalho. Caio precisava de um endereço fixo,
Precisava estar disponível e precisava principalmente de paciência. Ele não contou para Simone, porque havia uma parte dele que queria ser amado do jeito que era, não pelo que poderia ter, não pelo que estava chegando, mas por ele mesmo, do jeito simples e sem enfeite que ele sempre foi. E foi nesse meio tempo, enquanto o inventário corria e ele continuava acordando cedo para carregar saco de cimento e voltar para o quarto de ventilador barulhento, que Simone tomou sua decisão. Era uma tarde de sábado. Ela havia chegado com um semblante diferente, mais fechado, com aquele tipo de silêncio que antecede uma fala que já foi ensaiada. Caio percebeu antes mesmo de ela sentar. Conhecia aquele silêncio. Ela disse que estava cansada, que não estava indo para onde queria, que precisava de alguém com mais estrutura, mais estabilidade. No começo, as palavras foram cuidadosas, quase gentis. Mas à medida que a conversa avançou, foram ficando mais cruas, mais diretas, como se a gentileza tivesse ficado pelo caminho. Disse que ele era um bom rapaz, mas que bom rapaz não pagava aluguel, que ela não tinha nada contra o interior, mas que não era aquela vida que ela queria. E então veio a frase que Caio guardou dentro dele, não com raiva, mas com uma clareza que ele levaria um tempo para entender completamente. Para mim chega. Não quero ficar com um homem pobre. Caio ficou quieto. Não respondeu com raiva. Não implorou. Não tentou explicar o que estava acontecendo nos bastidores da vida dele. Ficou olhando para ela com aquele olhar calmo que às vezes a incomodava. E disse apenas que entendia, que ela tinha o direito de querer o que quisesse para a vida dela e que esperava que ela encontrasse. Simone foi embora. A porta bateu. E Caio ficou sentado na beira da cama por um tempo que ele não soube medir, ouvindo o ventilador girar e o barulho distante da rua lá embaixo. Havia uma dor, real e honesta. Mas havia também algo que se parecia com alívio, como se um peso que ele não havia identificado tivesse finalmente saído de cima do peito. Dormiu cedo naquela noite e na manhã seguinte foi trabalhar. O inventário foi concluído 2 meses depois. Fábio ligou numa tarde de quarta-feira com a voz de quem tem uma boa notícia e sabe que ela é grande. Disse que estava tudo regularizado, que Caio era, a partir daquele momento, o legítimo herdeiro do patrimônio de Armando, que havia providências a tomar, contas a abrir, decisões que não podiam esperar muito. Caio saiu mais cedo da loja, foi até o escritório de Fábio no centro, assinou uma pilha de documentos e voltou para a Madureira de ônibus, como sempre. Sentado no banco do fundo, olhando a cidade passar pela janela, ele não se sentiu diferente por dentro. O mesmo homem que havia embarcado em Alegre com uma mochila ainda estava ali, só que agora havia um número na conta bancária que ele ainda não sabia exatamente como processar. As mudanças vieram aos poucos, com cuidado, sem exibição. Primeiro ele saiu do quarto de fundo de quintal e alugou um apartamento de 2 quartos em Vila Isabel. Simples, mas limpo, com janelas que fechavam de verdade e uma vista para a rua arborizada. Comprou roupas novas, não por vaidade, mas porque as que tinha estavam no limite. Depois, a pedido de Fábio, que explicou que seria necessário para administrar o patrimônio com mais mobilidade, comprou um carro, um sedã escuro, 0 quilômetro, discreto, mas inconfundível para quem sabia olhar. Foi também nessa época que começou um curso de administração noturno, orientado pelo próprio Fábio, que lhe explicou com paciência que gerir um patrimônio daquele tamanho exigia conhecimento que dinheiro nenhum comprava pronto. Caio era aplicado. Tinha a concentração de quem aprendeu a valorizar cada oportunidade porque nunca teve muitas. E foi numa dessas aulas que ele conheceu Patrícia. Ela havia sentado ao lado dele por falta de lugar. Pediu emprestado uma caneta porque a sua havia acabado de tinta. No intervalo, comentou que havia achado a aula sobre gestão de custos mais difícil do que esperava. Caio disse que ele também, e os dois riram juntos pela primeira vez
sem saber que aquilo seria o começo de alguma coisa que nenhum dos dois estava buscando. Patrícia tinha 27 anos, era carioca da Tijuca, filha de um comerciante que havia passado a vida num mercadinho de bairro. Havia decidido fazer o curso depois de assumir uma pequena loja de artigos para presente que a mãe havia deixado para ela. Era direta, organizada e tinha o hábito de olhar as pessoas nos olhos quando conversava, com aquele tipo de atenção que faz a pessoa sentir que está sendo realmente ouvida. Caio notou aquilo desde a primeira noite. Eles começaram a sentar juntos nas aulas. Depois vieram os cafés depois da aula, num bar na esquina que ficava aberto até tarde. Ela perguntava sobre o Espírito Santo, sobre Alegre, sobre como era o ritmo de vida no interior. Ele contava sem vergonha, sem enfeitar. E ela ouvia com um interesse que parecia genuíno, sem julgamento, sem aquela pressa de quem está esperando sua vez de falar. Numa noite em que choveu forte e os dois ficaram esperando a chuva passar sentados numa mesa do bar, ele contou sobre o tio Armando. Contou tudo, do começo ao fim. Ela ouviu em silêncio. Ficou pensativa por um momento. E então disse que a maior coisa que Armando havia deixado para ele não era o dinheiro. Caio perguntou o que ela queria dizer. Ela disse que era a prova de que alguém havia enxergado nele algo que valia mais do que qualquer número numa conta. Ele ficou pensando naquilo por dias. E foi nesse período que o destino preparou um encontro que Caio não havia pedido e que fecharia, de vez, um capítulo que ele pensava já ter encerrado. Era uma manhã de quinta-feira. Ele havia saído cedo para uma reunião com Fábio perto do centro. Estava vestido com uma camisa de botão escura, calça social, sapato novo. O sol já batia forte quando saiu do escritório e o trânsito estava pesado na avenida. O carro ficou parado num sinal por mais tempo do que o normal, com a janela levemente aberta por causa do calor. Foi então que ele ouviu o nome dele. A voz ele reconheceu antes mesmo de virar o rosto. Simone estava na calçada ao lado, em frente a uma farmácia com uma sacola no braço. Havia olhado para o carro por hábito, daquele jeito distraído de quem olha para o trânsito sem intenção. Mas quando o sinal demorou e ela olhou de novo com mais atenção, o perfil aparou no lugar. O rosto dela mudou. Caio sentiu o olhar antes de virar. Quando virou, os dois se encararam. Ela deu um passo em direção à calçada. Abriu um sorriso que tentava parecer casual, mas que carregava uma urgência que ela não conseguia esconder. Disse o nome dele com uma voz levemente diferente da que ele lembrava. Mais suave, mais cuidadosa. O sinal abriu. Caio olhou para a frente. Colocou o carro em movimento e foi embora, não com raiva, não com crueldade calculada. Foi embora porque havia entendido faz tempo que algumas portas se fecham não como punição, mas como proteção. E que forçar uma porta que o destino fechou costuma custar mais caro do que qualquer preço que a pessoa imagina estar pagando. Simone ficou parada na calçada, com a sacola no braço, o sorriso que havia sobrado no rosto e o sol da manhã batendo forte no asfalto. O carro desapareceu no tráfego da avenida, e ela ficou ali por um segundo, que pareceu muito maior do que era. Naquela mesma noite, Caio estava no bar de sempre com Patrícia. Ela havia chegado antes e estava anotando algo no caderno quando ele entrou. Quando ele se sentou, ela ergueu os olhos e disse que ele estava diferente. Ele perguntou diferente como. Ela disse que não sabia exatamente, mas inteiro talvez. Ele sorriu e contou o que havia acontecido naquela manhã. Não com satisfação de quem quer provar um ponto. Não com rancor disfarçado de indiferença. Contou como quem relata um episódio que pertence a uma vida que já ficou para trás, e que ficou para trás do jeito certo. Patrícia ouviu tudo. Quando ele terminou, não disse que Simone era má pessoa ou que merecia o que havia sentido. Disse apenas que era interessante como a vida às vezes nos devolve com clareza aquilo que a gente não conseguiu enxergar enquanto estava dentro da confusão.
Caio disse que era exatamente assim. Nos meses seguintes, a vida foi ganhando uma forma que ele mesmo não havia desenhado. Contratou um gestor para os imóveis. Começou a planejar uma reforma na fazenda do tio, que tinha potencial para se tornar um empreendimento rural de verdade. Concluiu o curso e, sem declaração formal, sem pressa, sem nenhum drama, foi construindo com Patrícia algo que tinha a solidez das coisas que crescem devagar porque estão fincadas fundo. Ela nunca havia perguntado quanto ele tinha. Nunca demonstrou interesse especial pelo carro ou pelas roupas novas. Quando ele tentava pagar as contas do bar, ela dizia que dividiam e não abria mão disso. Havia nela uma autonomia tranquila que Caio admirava sem conseguir explicar por quê, mas que reconhecia como algo raro. Um domingo de céu aberto, eles foram juntos até o aterro do Flamengo. Ela queria ver uma exposição num museu público próximo dali. Depois, caminharam pelo parque, compraram caldo de cana numa barraquinha e sentaram num banco de frente para o lago com a brisa do rio, fazendo aquilo que só a brisa do rio sabe fazer. Ela perguntou se ele sentia falta de Alegre. Ele pensou por um momento. Disse que sentia falta do cheiro da terra depois da chuva, do silêncio da madrugada, do ritmo mais lento das coisas, mas que havia aprendido a carregar isso dentro dele e que talvez fosse justamente aquilo que tornava o rio suportável nos dias mais barulhentos. Ela disse que achava bonito alguém que sabia de onde veio sem precisar ser só isso. Ele a olhou e pensou que havia algo nela que ele não queria desperdiçar de jeito nenhum. Simone, naquele mesmo domingo, estava num almoço na casa de uma amiga em Madureira. A conversa havia caído, por um caminho tortuoso que as conversas às vezes tomam, no rapaz do Espírito Santo que ela havia namorado no começo do ano. Uma das presentes disse ter ouvido, por alguém que conhecia alguém, que aquele rapaz havia herdado uma fortuna de um tio, que estava morando em Vila Isabel, que tinha carro, que estava fazendo faculdade. Simone ouviu aquilo em silêncio. As outras a observavam pelo canto do olho. Ninguém disse nada de forma direta. Não havia necessidade. Ela ajeitou o cabelo atrás da orelha, bebeu um gole de suco e disse que sabia, com uma firmeza que não convencia nem ela mesma. Porque a verdade, aquela que ela havia guardado dentro dela desde aquela manhã no sinal, era simples e pesada ao mesmo tempo. Ela havia enxergado o carro, as roupas, o porte diferente, e havia tentado alcançar, naquele segundo de sorriso na calçada, aquilo que ela mesma havia dispensado. Sem perceber que o que ela havia dispensado não era a condição financeira de Caio, era o próprio Caio, e Caio já não estava mais disponível, não por causa do dinheiro, não por causa de nenhuma vingança silenciosa, mas porque havia encontrado alguém que o enxergava antes de enxergar qualquer coisa que ele tivesse ou pudesse ter. No fim da tarde, quando o sol foi baixando sobre o rio e a brisa ficou mais fresca, Caio e Patrícia caminharam de volta para onde o carro estava. Ela estava com frio e ele colocou o casaco nos ombros dela sem pensar, do jeito natural de quem faz aquilo sem precisar calcular o gesto. Ela olhou para ele. Disse obrigada com um sorriso pequeno e verdadeiro. Ele disse que não havia porquê. E os dois continuaram andando devagar, sem pressa, com aquela leveza silenciosa de quem sabe que está exatamente onde precisa estar. Caio havia chegado ao Rio com uma mochila, um endereço anotado no papel e uma história que ainda não conhecia inteira. Havia sido amado por um tio que nunca precisou dizer em voz alta o quanto acreditava nele. Havia sido dispensado por uma mulher que enxergou pobreza onde havia apenas um momento passageiro. E havia encontrado, sem procurar, alguém que o via com aquela clareza rara de quem não precisa de contexto para reconhecer valor. O quarto de fundo de quintal havia ficado para trás. O tênis surrado, o pão com margarina de toda manhã. Mas o que aqueles tempos construíram dentro dele ficou.
E era justamente isso que Patrícia havia enxergado desde a primeira noite, quando ele respondeu com honestidade a uma pergunta simples, sem enfeitar, sem tentar impressionar. Algumas pessoas chegam à vida da gente como uma lição que dói. Outras chegam como uma resposta que a gente nem sabia que estava esperando. Caio havia aprendido a diferença. E essa diferença, silenciosa e definitiva, era tudo que precisava. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.